A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical, chegando à lição de número 3, que tem por título a importância da perseverança. Essa lição que vai abordar em seu primeiro tópico os princípios que foi empregado por Neemias. No tópico de número 2, nós vamos identificar a motivação e a inspiração de Neemias em seu trabalho. E no tópico 3, ela ainda vai nos ensinar como que nós devemos reagir diante das críticas. A introdução da lição ela vai nos dizer que realizar a obra do Senhor não é um trabalho fácil, que as dificuldades se apresentam em toda parte. E nessa lição nós vamos abordar como Neemias ele enfrentou a circunstância, não esmureceu no meio do caminho e saiu vitorioso. Então, no tópico 1, entrando aqui no tópico 1, nós vamos falar sobre os princípios empregados por Neemias. Tópico 1.1, o princípio da prioridade. 1.2, o da cooperação. E 1.3, o princípio da comunicação. No tópico 1.1, nós vamos entrar aqui o princípio da prioridade. Nós temos que entender que os líderes que se empenham para que as pessoas compreendam a sua visão, né? Elas têm que entender que elas têm que não somente fazer todo o esforço, mas elas têm que vivenciar e respirar esta inspiração. Nesse ponto é inevitável referirmos a Neemias, pois quando ele toma a iniciativa ali de mobilizar o povo, ele se coloca na linha de frente. No tópico 1.1, então, nós entendemos que dentro daquela visão da terra que estava toda destruída, que estava toda ali dilacerada pelo Império Babilônico, que tinha destruído aquela terra, embora já tivesse reconstruído o templo, embora as atividades sacerdotais já voltassem a ser exercidas, nós temos que compreender que ainda os muros da cidade não haviam sido reconstruídos. Então, nesta visão, nesse panorama, nós podemos já compreender e aplicar na nossa vida que os muros caídos, né, as portas queimadas, representam o quê? Uma igreja que ela não tem estrutura, né? Uma igreja que não tem muros, ela não tem o que? Fundamentos. E uma igreja com portas queimadas, ela está abrindo as oportunidades para que ensinos errados venham para dentro da igreja. E diante dessa desolação que estava naquela cidade, isso causava uma sensação de impotência naquele povo. Causava uma sensação de impotência naquele povo. Só que Neemias, ele não desanimou. Ele não desanimou. E ele tomou algumas atitudes. E um dos aspectos que foi relevante para Neemias obter o sucesso nisso foi o princípio da prioridade. E a nossa mente, ela constantemente ela é alvo de Satanás, e se nós nos deixarmos levar por essas sugestões, por essas intenções, por esses sentimentos malignos, nós não vamos ter sucesso nenhum em nossa vida. Sucesso nenhum em nada que nós vamos fazer. Nós não vamos conseguir sucesso. Então nós temos que ter a paz o suficiente para planejarmos adequadamente. Uma mente conturbada naquela situação não conseguiria fazer nada. Neemias ele estava ali tentando esvaziar a sua mente. É por isso que ele tira um período tão grande de oração, um período tão grande de busca de Deus. É exatamente para isso, para que Deus venha refrigerar o seu interior, né? Então nós temos que buscar de Deus para que Deus venha colocar esta paz, esta bem-aventurança, essa paz interior dentro de nós, para que nós venhamos estar encorajados e com mentes tranquilas, que mesmo que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós estejamos de pé diante desta empreitada. No tópico 1.2, nós vamos falar sobre o princípio da cooperação, que o bom líder é aquele que edifica, né, que constrói relacionamentos enquanto ele participa de tarefas, né? Então nós vamos aprender nessa lição, em todo o contexto, a diferença entre um líder
e um chefe, nós vamos aprender a diferença. Né? Qual é a forma de pensamento, qual é a forma das duas pessoas se impor, qual é a forma que cada um demonstra. E o que Neemias foi, realmente. Então nós vemos que Neemias, ele construiu relacionamentos com diversas pessoas de classes sociais. A lição mesmo diz que foi sacerdotes, foram levitas e pessoas que atuavam em cargos de chefia, porteiros, guardas, fazendeiros, né, funcionários do templo, mulheres. Então ele obteve favor de muitos. Né, nós temos que saber construir relacionamentos, porque nós não podemos realizar uma grande obra, uma determinada coisa, uma função sozinho. Ainda mais quando o trabalho é um trabalho grande, um trabalho em grupo. Então nós necessitamos das pessoas. Não há ninguém nessa vida que não precise de alguém. Muitas das vezes nós podemos plantar no nosso coração e falar, eu não preciso de ninguém. Não é esse dia. Algum dia ou outro nós podemos precisar de alguém, podemos precisar de alguma coisa. E se nós não tivermos ninguém para nos ajudar, o que vai acontecer? Nós vamos desfalecer, né? Então nós temos que entender que nós não somos totalmente independentes. Ou nós somos dependentes de Deus, ou nós somos dependentes de pessoas. Eu não preciso de ninguém. Há pessoas que dizem isso. Não há necessidade de dizer isso. Mesmo que você tenha uma certa independência financeira. Mas certo dia ou outro dia, nós não sabemos o dia de amanhã. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Nós não conhecemos, só o Senhor sabe o dia de amanhã. Pode acontecer uma coisa na minha vida, na sua vida, que vamos supor, uma pessoa rica, uma pessoa com grande quantidade financeira, bem financeiramente, podemos dizer assim. Só que amanhã ou depois pode acontecer alguma coisa que ela tem que vender todas as suas riquezas, talvez até mesmo para cuidar de um filho, cuidar de um parente, cuidar de alguma coisa, de uma situação, resolver algum problema. E depois? E aquelas pessoas que nós tratamos com ignorância? Então nós temos que saber gerar bons relacionamentos onde nós estamos. Eu falo isso, mas assim, eu tô levando muito pelo lado da questão da liderança em si. Eu não tô levando nem pelo lado da fé, do bom testemunho. Ainda mais se nós somos cristãos ou nos dizemos ser cristãos, nós temos que dar muito mais exemplo. Nós temos que dar muito mais exemplo. Por quê? Por causa do nosso caráter. Do nosso caráter. Imagina um dia o irmão Christian, que vos fala que o diácono irmão Cristo está em cima de um púlpito ministrando uma palavra, falando isso e aquilo, ensinando, pregando, não sei o que, e a pessoa chega lá e fala aí, Bamba, mas espera aí, esse irmão não poderia estar falando isso, porque o que ele está pregando, o que ele está ensinando, ele não pratica. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, se nós nos dizemos ser cristãos. Nós temos que saber dar exemplo. Princípio da cooperação, fazer, construir relacionamentos no meio do trabalho, todos cooperando, todos ali estavam cooperando para a reconstrução dos muros. O líder, o bom líder, ele delega poder e leva as pessoas a níveis mais altos. E há gente que quer abraçar o mundo e não dividir tarefas com ninguém. E isso é o que não é saudável. Não é saudável. Porque a pessoa ela quer estar tão com status alto, no auge, lá em cima, que ela não passa nada para ninguém. Ela tá na direção de um trabalho, de alguma coisa, só que ela quer aparecer tanto e tem medo que as outras pessoas se destaquem mais do que elas, não querem que as pessoas cresçam, que ela resolve fazer tudo. E às vezes ela acaba prejudicando a si mesma, porque talvez pode surgir um atraso, pode acontecer alguma coisa errada e outra. Então nós temos que saber. Então o líder é preciso que ele tenha isso em mente, que todos precisam que trabalhem junto com ele, lado a lado, né? Levando em consideração o status ou posição. Você não pode levar isso em conta. Então nós temos que trabalhar todos juntos. O princípio da cooperação foi o que foi empregado por Neemias. O tópico 1.3 ele vai falar sobre o princípio da comunicação.
E como base desse tópico 1.3, eles tomaram como base aquele caso da Torre de Babel, né? Em Gênesis capítulo 11, ali a gente vê toda aquela empreitada. O que aconteceu na Torre de Babel? Na Torre de Babel, naquela época, o capítulo vai começar falando que todas as pessoas daquela época falavam somente uma língua. E eles começaram a arquitetar aquela torre. E sim, surgiu um desejo mal no coração do líder ali daquela empreitada, que ele planejou que vamos construir a torre até que ela suba acima das nuvens. Então eles queriam construir uma torre, uma torre que fosse acima das nuvens e para que eles mostrassem que eles eram independentes, que eles chegaram ao nível de Deus, que eles chegaram à altura de Deus, que eles eram independentes e não dependiam de mais ninguém. Então nós vemos que a intenção daquele povo, o coração daquele povo era mau. E Deus ele fez o quê? Ele visitou naquele momento aquele povo e confundiu ali as línguas e fez a confusão de línguas naquele local. Aí cada um deles, como falava cada um idioma diferente, passou a ninguém saber o que o outro falava, então eles não tinham como mais continuar aquela obra. Então a obra teve que ser embargada. Já na reconstrução dos muros de Jerusalém, liderado por Neemias, nós temos que pessoas de diferentes classes sociais. Contudo, a intenção de seus corações era buscar o bem comum. Então, a intenção de Neemias era boa. Por quê? Porque ele estava buscando o bem para o povo. E um bem ainda que glorificasse a Deus. Então, são coisas que nós devemos analisar. Será que o que eu estou fazendo, será que o que eu estou planejando, será que o que eu estou arquitetando, eu estou querendo engrandecer o meu nome ou exaltar o nome de Deus? Então, são coisas que nós temos que considerar e ver o que nós estamos fazendo e planejando, arquitetando da nossa vida. Tópico 2. Motivação, inspiração e trabalho. Nós vamos falar como ser um instrumento na mão de Deus, produzir sobre pressão e impelido pela fé. Tá bom? Então, e já entrando aqui no tópico 2, Neemias ele foi um líder que não apenas se preocupou em motivar os outros com suas palavras, mas se colocou à disposição para inspirá-los com o seu exemplo, quando junto com eles trabalhou arduamente e em certas circunstâncias nós precisamos nos lançar ao trabalho focado em nosso objetivo. Então, entrando aqui no tópico 2.1, é interessante nós observarmos que Neemias ele escreve em todo o livro uma autobiografia, uma descrição dos fatos e das ocorrências que aconteceram naquele tempo, mas sem fazer uma autoexaltação dele mesmo, né? Então, se nós temos que tomar cuidado quando nós fazemos isso, quando nós vamos fazer uma determinada coisa querendo nos autoexaltar, né? Porque se nós pensarmos de uma maneira diferente, é possível que nós estejamos tentando tomar o quê? A glória de Deus. E não é isso que nós devemos fazer. O nosso objetivo aqui não é tomar a glória de Deus, não é tomar a glória de ninguém. Não. É simplesmente exercer a nossa função com motivo para um bem comum, né? E para que o nome de Deus ele seja glorificado, porque em pleno século XXI nós estamos vivenciando uma época em que há brigas, né, por púlpitos, há brigas por quem canta melhor, há brigas para quem prega melhor, para quem exerce uma melhor função, para quem faz melhor aquilo, melhor a isso, e nós estamos perdendo o quê? O foco. O nosso foco ele não pode estar em coisas, ele não pode estar em pessoas, mas tem que estar em Deus. Nós temos que tomar muito cuidado aonde nós estamos depositando o quê? A nossa confiança. Será que eu estou confiando em homens? Será que eu estou esperando mais de uma pessoa? Nós vivemos uma época de religiões, de igrejas, principalmente igrejas independentes. Por quê?
Por que eu falo isso? Não que as igrejas independentes sejam sem estrutura, mas por causa que elas tomam como base ensinamentos de grandes pregadores. E muitas das vezes, porque se nós ficarmos fixados em grandes pregadores, em tal pessoa X e pessoa Y, nós temos que tomar muito cuidado, porque aí tal pessoa cai em pecado. Aí nós vamos ficar frustrados. Por quê? Porque nós tínhamos aquela pessoa como exemplo. Eu não estou dizendo que você não deve ter ninguém como exemplo da sua vida, mas que o nosso exemplo primaz tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. A nossa fé, ela tem que estar firmada na rocha. Em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo não disse que ninguém era o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a nossa fé ela não tem que estar fundamentada em Ciclano, em Beltrano, em Y ou X. Não. A nossa fé ela tem que estar firmada na pessoa de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com a autoexaltação, em fixar os nossos olhos em determinada pessoa, exaltando ou até mesmo nos exaltando. Porque eu fiz alguma coisa melhor do que outra pessoa, não. Nós temos que focar em Cristo. Nós não podemos perder o nosso foco. Então nós temos que tomar cuidado, porque se nós vermos isso de outra forma, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estar tentando, de alguma forma, tomar a glória de Deus. Tópico 2.2, ele vai falar que é produzir sob pressão. Produzir sob pressão é sempre uma grande dificuldade, né? E Neemias ele passou por isso. Todos os grandes líderes que estão em uma grande empreitada, enfrentando grandes desafios, sempre vão passar por isso, né? E ele precisou estar com o pulso firme em suas convicções e enfrentar e resistir à oposição, fosse ela de oriunda de pessoas, instituições ou até mesmo ideologias. Nós temos que ter o pulso firme diante dessas circunstâncias, diante dessa situação. Por quê? Porque as pessoas que normalmente nos pressionam, duas coisas é certeza que ela quer. Ou ela quer nos destruir, ou ela quer nos deixar confusos. Então nós temos que ter o pulso forte, a direção certa, estar direcionada e focada em alguma coisa. E saber sempre ter um foco, sempre ter uma direção. Porque se nós perdemos o foco, certamente nós vamos cair, certamente nós vamos fracassar. Pedro, quando viu Jesus, em um determinado momento, naquela passagem que ele anda sobre as águas, ele diz para Jesus: Jesus, se for o Senhor mesmo, mande que eu vá até a ti. E ele começa a andar por cima das águas, mas ele começa a olhar para o lado, aí ele vê a ventania, ele vê embarcações, né? Ele vê as dificuldades e ele começa o que? Perder o foco de Jesus. E ele começa o que? Começa a afundar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós perdemos o foco, né, a pressão, seja ela do mundo, seja ela da igreja, seja ela de uma liderança ou de alguma coisa, se ela fizer nós perdermos o foco, nós certamente não vamos chegar no nosso alvo. E qual é o nosso alvo? Isso é o que nós temos que pensar. É interessante nós observarmos que o trabalho ele não produz nenhum colapso nervoso. Mas o que é que produz isso? É a tensão do trabalho. É a tensão do trabalho. Então nós temos que ter uma mente tranquila, uma mente livre. Foi o que nós falamos no início da lição. Nós temos que ter uma mente tranquila, uma mente livre, sermos pessoas pacientes, porque a adversidade vai surgir em todo canto. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua vida espiritual, seja no seu cônjuge, seja na família, de qualquer jeito, a dificuldade ela vem. A pressão ela pode vir em uma determinada circunstância ou até mesmo em alguma situação, mas nós temos que saber passar por ela. É interessante nós entrarmos aqui no tópico 2.3, impelido pela fé,
Porque nós vamos ver que Neemias, ele estava impelido pela fé em conquistar um objetivo. Se não fosse assim, ele jamais teria conquistado ou conseguido realizar a obra em um tempo recorde de 52 dias. Ele não teria conseguido. Mas nós lemos uma expressa orientação acerca do muito trabalhar sem que haja um sentido claro para tal. Nós temos que tomar cuidado, porque a nossa fé ela tem que levar a gente a algum lugar. O nosso objetivo tem que levar a gente a algum lugar. Tem pessoas que passam sua vida inteira dentro de uma igreja sem um objetivo. Eu somente vou congregar. Tem pessoas que passam sua vida inteira, sua vida profissional inteira dentro da empresa. Eu só vou fazer isso aqui porque só isso aqui é minha função. Não. Você tem que pensar mais alto. Você tem que pensar mais longe. Os grandes pensadores acerca de empreendedorismo, palavra difícil, eles vão dizer que quando você está querendo crescer na vida, junte-se com pessoas que querem crescer na vida. Se você quer grandes ideias, junte-se com pessoas que têm grandes ideias. Se você quer ser rico, junte-se com pessoas ricas. Por quê? Porque as pessoas que já estão focadas em alguma coisa, você consegue extrair o que você precisa para a sua vida. Então, se você quer se crescer na vida, se junte a alguém aonde é o seu foco. Ou então aprenda aonde chegar, como chegar no seu foco. Eu quero ser chefe na minha vida. Eu quero ser patrão. Se achegue a alguém que é um pequeno empresário, um médio empresário, um grande empresário e aprenda. Pegue dicas. Então nós temos que aprender. Josué, quando ele pega a direção ali para liderar o povo, ele não pega a direção sem uma noção de nada, não. Toda a sua trajetória de vida, desde a sua saída do Egito até a tomada da liderança, foi uma vida de aprendizado ao lado de Moisés. Êxodo capítulo de número... Ou melhor, Êxodo não, Levíticos capítulo de número 33... vai nos dizer que constantemente ele sempre estava na tenda da congregação, aprendendo ali com Moisés. Então ele estava o quê? Ele estava junto, ele estava lado a lado, então ele estava aprendendo. Os discípulos de Jesus, a palavra discípulo quer dizer aprendiz, estavam sempre com quem? Estavam sempre com o mestre. E os que mais se destacaram ali, Pedro, João, Tiago, deixaram grandes cartas e ensinamentos para nós através das escrituras sagradas. A carta de Tiago, Evangelho de João, Revelação Apocalipse escrito por João. Pedro escreve 2 cartas, dá o sermão ali que se converte em mais de 3.000 almas. Então toda a nossa vida vem por meio do aprendizado. Nós temos que ter um foco. Os discípulos tinham um foco. Que foco era eles? Esse, o mesmo foco de Jesus. Onde está o nosso foco? Para que eu estou trabalhando? O que eu estou fazendo? Nós temos que pensar dessa maneira. E nós chegaremos mais longe. Entrando no tópico 3, nós vamos falar como reagir às críticas. O livro de Neemias, ele é uma fonte de muitas riquezas no que se diz respeito à estrutura de um cristão. Não somente isso, mas na questão de liderança, na questão de como nos portar diante das adversidades, ele é um grande exemplo. Nós contemplamos nesse homem de Deus que, sofrendo diversas tentativas de ser diminuído em seu caráter, ter o seu valor reduzido a nada e ver seus ideais de reconstrução lançados às traças, nós vemos que, todavia, nós estamos caminhando dentro da vontade de Deus. Então nós temos que orar como Davi no Salmo de número 70, quando ele diz que, Senhor, apressa-te em me socorrer. E Neemias foi assim. Antes dele começar a empreitada, ele já buscou a Deus. Então nós temos que aprender mais um pouco com esse servo do Senhor sobre como reagir às críticas
e os ataques das pessoas. No tópico 3.1 nós vamos falar que nós não devemos desanimar com as críticas. No tópico 3.2 não dê demasiada importância às críticas. E no tópico 3.3 ore pelos autores das críticas. Amém? Então, aqui já no tópico 3.1, nós vamos ver que se o ânimo de Neemias talvez fosse afetado, a sua mente fosse emainado pela obra daqueles maldizentes, ou seja, a sua mente fosse cauterizada pela cabeça daquele povo, pela obra daqueles que estavam maldizendo, certamente o muro ele não seria reedificado, né, nesse tempo de 52 dias. E nós temos que parar para observar quem são as pessoas que nos estão criticando. Nós temos que parar para observar se são críticas, o quê? Construtivas, pejorativas, são críticas de pessoas que já têm o costume de somente viver a sua vida reclamando, né? Se tem a sua vida já toda frustrada e não aguenta ver o sucesso de outras pessoas, então nós temos que parar e observar todo esse âmbito, né? Todo esse ambiente para ver se como e por quem estão vindo essas críticas, né? E se há algo plausível ou se os mesmos são racionais, então nada nos deve impedir de engatar uma marcha ré, né? Parar um pouquinho, pensar, será, peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo. Nós temos que parar e observar. Só que nós temos que analisar. A Bíblia diz que nós devemos ouvir todas essas coisas, né? Nós devemos ouvir, nós podemos ouvir todas essas coisas, mas nós devemos reter o que é bom. Então nós temos que parar e analisar o que nós estamos fazendo. Os críticos, né? Eles nos mantêm, eles servem para nos manter acordados. Há muitos que já saem julgando uma crítica como fruto de inveja, né? Pessoas que não aceitam ser criticadas, né? Que acham que tudo é fruto da inveja, é tudo inimigo operando na vida, para eles tudo é diabo. A Bíblia fala isso, que tem pessoas que para eles tudo é diabo, tudo é o inimigo. Então nós temos que analisar, porque nem tudo é o diabo. Às vezes pode ser simplesmente nós que estamos construindo coisas também na nossa própria cabeça, né? Ou então nós não aceitamos críticas. Então nós precisamos considerá-las como uma oportunidade de reflexão e assim tornar-nos pessoas melhores na obra do Senhor ou até mesmo no nosso cotidiano. Já no tópico 3.2 nós vamos ver que geralmente as pessoas que mais se queixam são as que são mais motivos de queixas, né? E dar a atenção extremada a tais é desperdiçar um precioso tempo que nós deveríamos poder estar aplicando em alguma outra tarefa. Assim como há críticos ao nosso redor, há também os que estão no mesmo pensamento e dispostos a nos ajudar. Então nós temos que parar e observar, peraí, eu estou recebendo mais críticas ou mais apoio? E nós ainda temos que parar para observar se as pessoas que estão nos apoiando ainda somente por interesse. Então são coisas que nós devemos relevar na nossa vida. Porque tem pessoas que torcem pelo nosso crescimento, realmente, mas tem pessoas que somente se aproximam de nós para aproveitar da situação para ver se eles galgam alguma coisa também. Nós temos que observar isso. Não me lembro se eu disse isso em uma lição passada, mas é uma frase de um pastor goiano da sede de Campinas. E ele diz que tem pessoas que querem te ver bem, que querem te ver vitoriosos, mas jamais melhores do que elas. Então, nós temos que parar e observar isso. Porque as críticas podem vir exatamente por isso, por causa que talvez elas possam ter tentado galgar uma determinada coisa e não conseguiu, e você teve a mesma oportunidade e conseguiu. Aí elas não se contêm dentro de si mesmas e vão tentar te criticar. Então nós temos que ter direção de Deus para saber lidar com cada uma dessas situações. No tópico 3.3 ele ainda vai nos indicar que nós podemos nos chegar quando nós galgamos alguma posição social ou ministerial, sentirmos
pessoas orgulhosas. Ou as pessoas que venham nos criticar também podem se sentir orgulhosas, porque eles podem pensar assim: eu estou ajudando determinada pessoa a ponto de falar assim, só a minha opinião é a certa, eu tenho uma opinião singular, ninguém tem uma opinião igual a minha e só a minha é a certa. Não, ninguém, nenhum de nós é o dono da verdade. Nenhum de nós é o dono da verdade. O único que é o dono da verdade é Jesus Cristo. E se ele não está no meio de nós, irmãos, cada um de nós é falho e limitado. Pode cometer erros e falhas. Podemos errar, sim. Então nós temos que escolher pessoas certas, a qual nós podemos nos aconselhar, se nós desejamos galgar uma grande coisa. Nós temos que aprender a lidar com esses tipos de pessoas. E a forma mais fácil, podemos dizer assim, de se lidar com elas, com essas pessoas que são orgulhosas e se sentem orgulhosas por estarem criticando, achando que estão nos ajudando, é você ser categórico, objetivo e chegar nela de uma forma calma e tranquila e fazer ela pensar sobre os seus atos e atitudes, coisas que ela acha que talvez está ajudando alguém, mas talvez está até prejudicando. Coisas que ela está fazendo que ela está achando que está certa, mas na verdade ela está errada. E enquanto ela está pensando dentro de si mesma, falando assim, poxa, eu estou ajudando determinada pessoa, e se sentindo orgulhoso disso, na verdade ele está o quê? Machucando talvez a alma de uma pessoa, o interior de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa, o caráter, e fazendo que essa pessoa talvez até crie um ódio no interior. Isso é muito comum em empresas. Uma coisa é certa, que nós não devemos tentar agradar a todo mundo. E nós temos que saber analisar as críticas. Se forem construtivas, nós devemos crescer com elas. E se forem destrutivas, nós não devemos nos abater com elas. E em ambos os casos, nós devemos orar por quem proferiu essas críticas. Então, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que escutaram e tiraram um pouco do seu tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Espero ter edificado a vida de vocês, trazendo essa reflexão em cima dessa lição. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.